Mas não toque o sino. Mas pastor, eu estava numa estação tão boa. Está difícil, pastor. Não toque o sino. Se as pessoas por um objetivo da terra, muitos vão até o fim diante daquela pressão. Porque eu e você vamos desistir. Jesus é o caminho que conduz ao Pai. Jesus é o caminho que conduz à vida eterna. Não desiste de Jesus. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Quem entendeu isso aqui? Amém? Pastor, o que mais nós podemos aprender com a tentação de Jesus? Eu entendi aqui sobre troca de estação. Em cada troca de estação, eu saber o que deve ser feito. Cumprir o que deve ser feito diante daquela estação. Só que para isso, é só cheio do Espírito Santo. E para buscar o Espírito Santo não tem fórmula, irmãos. É buscar. Não tem regra. Não é, Verônica? É buscar. Há uma disposição do coração, irmãos. Se eu sei que tem água lá no filtro, eu não vou ficar pensando, em nome de Jesus, eu vou matar minha sede, aleluia. Eu tenho que levantar, ir lá pegar o copo e tomar. Eu tenho que buscar. Buscar Deus é isso, irmãos. Tem que fazer, ponto. Segundo ponto que eu aprendo aqui. Vamos lá. Verso 2. Mateus capítulo 4, verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Espera aí, 40 dias e 40 noites de jejum. O que você espera? E de repente aparece um inimigo. E ele fala: se você é o Filho de Deus, prova para mim agora. Transforma a pedra em pão. Um pãozinho, hein, Elaine, com manteiguinha, um cafezinho. É de Deus, hein? Meu Deus. Hein, Margarete? É de Deus ou não é? Que lição eu posso aprender aqui, irmãos? Na vida cristã, nós vamos enfrentar tentações. Nós vamos passar dificuldades. Se nós pegarmos o Mateus capítulo 4, nós podíamos dividir em 3 tentações. Jesus foi tentado na carne, Jesus foi tentado nos olhos e Jesus foi tentado na soberba. É o que está lá em 1 João no capítulo 2. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O diabo tentou Jesus em 3 níveis. Na carne, na sua natureza, no seu maior inimigo. Depois nos olhos, porque ele mostrou os reinos, o resplendor, a glória para Jesus. Ele foi tentado nos olhos, meu irmão. E depois na soberba. Se tu és o Filho de Deus, Satanás, eu vou mostrar que eu sou. Já pensou? Pula daqui, vamos lá, prova que você é. Tenta Deus. Olha só. Foi tentado na carne, foi tentado nos olhos e foi tentado na soberba, no coração. Se Jesus foi tentado nesses 3 níveis, você acha que eu e você não seremos? O texto de Mateus capítulo 4 nos revela os nossos 3 maiores inimigos que irão nos tentar. Nosso primeiro inimigo, nossa carne, nossa natureza. Nosso segundo inimigo, o diabo, Satanás. E o terceiro inimigo, o mundo com seu sistema e glória. Então, eu aprendo aqui que eu vou ser tentado, eu vou passar dificuldade. Que vai ter 3 níveis de dificuldades e tentações na vida cristã. Na faculdade você vai ser tentado, jovem? Claro! Na escola, no trabalho, enfim, nós seremos tentados
seja pelo sistema, seja por nós mesmos, os nossos desejos, ou pelo nosso inimigo que se chama diabo. Nós iremos passar dificuldade. Olha Jesus, pão, fome, inimigo, é dificuldade ou não é? Mudou de estação, mas existem inimigos. Existem níveis de tentações que devem ser vencidos. Essa semana eu conversava com o Mateus. E me perdoem o que eu vou falar. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para atacar ninguém. Não é essa a intenção. Falei, Mateus, infelizmente a sua geração troca um culto por uma festa. Falei, infelizmente, Mateus. Infelizmente. Troca a leitura bíblica por causa de uma série. Assiste 3, 4, 5, vira à noite, mas começa a ler a Bíblia. Falei, infelizmente, a sua geração não tem enfrentado as tentações como deveriam. E eu vou além. Pastor, como que eu faço para vencer as tentações? Como que eu faço? O que Jesus disse aqui, ó? Verso 3, o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Verso 4, Jesus respondeu. A tentação veio. Sendo pelo mundo, pela carne, a tentação veio. O que Jesus fez? Está escrito. Está escrito. Eu só vou vencer se a palavra de Deus estiver na minha vida. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem vai me guiar para não cair nos buracos das tentações, nos vales das tentações, nas armadilhas do inimigo? É a palavra de Deus. O tentador veio e expôs um banquete, expôs situações. Jesus não ficou perdido, porque a palavra de Deus estava na vida dele. O que eu aprendo com isso? Jesus conhecia a Bíblia. O que eu aprendo com isso? Jesus obedecia a Bíblia. O que eu aprendo com isso? Jesus citava a Bíblia. Está escrito, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que Deus realiza, de tudo que Deus faz, de tudo que Deus promove. As tentações virão, as dificuldades virão na minha vida cristã, mas se ela vir e virá, e a palavra de Deus estiver na minha vida, eu triunfarei, eu vencerei, e continuei na minha caminhada cristã, honrando, glorificando e servindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para sempre. Igreja de Jesus, nós precisamos de uma imersão bíblica urgente. Nós precisamos de uma imersão bíblica urgente. O tentador veio, mas a palavra de Deus estava em Jesus. Jesus conhecia a Bíblia, Jesus obedecia a Bíblia, Jesus citava a Bíblia. Por que Jesus falou, diabo, espera aí que eu vou pegar no smartphone aqui, eu não lembro onde está o versículo. Não, deixa. Está escrito. Está escrito. Eu sei o que está na Bíblia, diabo. Eu obedeço o que está lá. E é por isso que eu falo ela para você agora com autoridade. Irmãos, nós só vamos vencer a tentação e a dificuldade com a palavra, irmãos. As estações você vai ter que estar cheio do Espírito Santo. Mas essas tentações, nós precisamos da palavra de Deus. Quando a carne vir, quando o diabo vir, quando o sistema vir, se a palavra estiver aqui, eu não negocio valores. Eu não cedo diante das pressões.
Aleluia. Vamos para o terceiro ponto aqui. Uau. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa. Foi em qualquer lugar? Olha só. Colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Verso de número 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o filho de Deus. O que eu aprendo, que lição eu aprendo na vida cristã, irmãos? Eu serei questionado. Dúvidas virão contra a minha vida e contra a minha fé. Irmãos, as universidades e muitas escolas estão criando um pensamento, uma ideologia nos jovens. Que misericórdia, que influência, quantos questionamentos, quantas dúvidas, quanta imposição. Olha só, irmãos, o diabo chegou para o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Eu quero falar algo de Deus para você. Não importa se você está vivendo um momento glorioso da sua vida. Não importa se você está num momento difícil, num deserto. Nada vai mudar a sua filiação diante de Deus. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha só o que Deus concedeu para você, o direito à filiação. Ele te deu paternidade. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Irmãos, às vezes nós enfrentamos lutas, nós passamos por momentos que afetam tanto a nossa vida que a gente começa a duvidar. A gente começa a ficar, eu acho que tem alguma coisa errada. Acho que não é bem assim não, viu? Não deixe as questões ou circunstâncias mudarem esse ponto que, espiritualmente falando, não vai ter alteração. Deus não vai falar, hoje você é filho. Não, você não é mais filho. Não, hoje você não é filho porque você está meio desanimado. Não, hoje você está feliz e você é filho. Com Deus não é assim, irmãos. Deus não é um senhor de barba branca esperando você errar para te condenar, para te castigar. Não! Quando Jesus apresenta a Deus na oração do Pai Nosso, Ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Jesus, Ele traz Deus como Pai. Jesus vem mostrar que há uma paternidade, que independente de luta, dificuldade ou problema que eu estou passando, eu continuo sendo filho ou filha de Deus. Isso é uma lição que nós temos que aprender aqui com Jesus. Porque foi o cheque que ele quis pôr diante de Jesus, o cheque mate. Fala: Jesus, olha só, você está com fome, deserto, será que você é mesmo filho de Deus? Então se você é, faz isso daqui. Olha como ele questiona, como ele ataca a mente das pessoas. Quando vir um questionamento desse, se você estiver cheio do Espírito Santo, se a palavra de Deus estiver na sua vida, irmãos, a sua resposta é única. Está escrito: o meu Pai, Ele está no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Quando o Satanás vem, você fala: Satanás, eu vou provar que você está errado. O nome do meu Pai é santo, é glória, é majestade. Você está entendendo? Existe uma filiação e isso não vai mudar. Ele te deu o direito. Tome posse disso na sua vida.
A vida, irmãos, nos traz muitas situações. E às vezes as situações nos abatem. Porém, lembre-se, eu tenho um Deus, Ele é Pai. Aleluia. Feche os seus olhos. Fala aí no teu coração, Pai. Declare essa palavra, Pai. Abba, Pai. Papaizinho querido. Chame Ele de Pai, chame. Fala, Pai, eu não quero duvidar. Pai, eu não quero que nenhum questionamento, seja de humano, seja espiritual, porque pode ser que seja um pensamento, mas pode ser uma pessoa estudada te questionando. Pode ser algo que você ouviu, que você assistiu, eu não sei. Mas questionamentos e dúvidas virão. Mas quando eles virem, eu tenho um Pai. E os meus problemas não mudam isso. O eu estar bem ou estar ruim não muda isso. Pai, oh Pai. Meu Deus, meu Pai. Você é filho, você é filha. Não deixa Satanás confrontar sua filiação. Não deixa ele pôr em dúvida. Não deixa. Abra comigo lá, verso 8. Mateus capítulo 4, verso 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Povo amado de Deus, na nossa jornada nessa vida, que somos peregrinos e forasteiros, nós vamos ser tentados por convites e propostas. E muitas vezes convite de poder, convite que parece irrecusável. Jesus, vem aqui, eu acho que você não entendeu nada do que eu falei até agora. Levou num lugar alto. Olha só, olha o que é a glória, o poder, a grandeza. Olha o que eu posso, a vida que eu posso te oferecer. Você não precisa continuar nessa missão, nesse propósito de adorar a Deus. Não. Se você me adorar, eu dou tudo para você. Veja, irmãos, que quando ele leva Jesus lá para Jerusalém, que ele fala para Jesus se jogar, o tentador, o que ele tentou fazer? O tentador tentou fazer Jesus seu tentador. Porque Jesus falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O tentador tentou persuadir Jesus virar o tentador, para tentar Deus. Olha só as propostas. Olha os níveis. Agora ele mostra tudo de bom. Você acha que ele mostrou guerra, fome? Mostrou o esplendor, a glória, a majestade, aquilo que é lindo, aquilo que enche os olhos, aquilo que agrada. Ele mostrou, Jesus viu. Irmãos, na nossa caminhada cristã, nós temos que aprender a lidar com as propostas. Aprender a lidar com o poder. Que em alguma fase da vida, vai ter algo na nossa mão. Vai chegar algo na nossa mão, irmãos. Nós fazemos parte de um contexto de vida. Mas nós temos que tomar cuidado, igreja. O cristão, ele tem que vigiar. Jesus falou, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Irmão, só tem um jeito
de eu não ceder às propostas. Só tem um jeito de eu não aceitar convites errados. É eu blindando o meu coração, irmãos. Jesus falou que é do coração que procede tudo. Toda decisão, toda atitude, toda escolha. Por que Jesus não cedeu, irmãos? Porque no coração de Jesus havia um amor a Deus que era um amor acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, irmãos, pode ser a maior proposta, pode ser o maior benefício, pode ser a maior questão, mas se corromper o meu relacionamento com Deus, se ferir o meu relacionamento com Deus que eu amo, não serve para mim. Verso 10, Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Satanás, só tem um que eu vou adorar. É o Deus que eu amo. É o Deus que eu sirvo. E eu não vou trocar esse amor por nada. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ceder. Você está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo isso, minha irmã? A importância de nós amarmos Jesus. Quando eu amo Jesus, irmãos, quando eu amo Jesus, o namorado pode chegar e fazer a maior proposta de amor. Querer te levar para um motel mais chique que tenha. Mas você fala, não. Pode ser a melhor festa. Pode ser a melhor balada. Com as melhores bebidas. Com as pessoas mais divertidas. Mas eu amo tanto Jesus, que aquilo não serve para mim. Eu amo tanto Jesus, que aquilo não serve para mim. Eu amo tanto Jesus, aquilo não serve para mim. Para a gente fechar. Mateus capítulo 4, verso 12. Batismo, durante o deserto, e qual que era o outro ponto? Depois do deserto. O diabo foi embora, se retirou, os anjos vieram e serviram Jesus. Uau! Anjos servindo. Verso 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para... Da onde ele estava? Da Galileia para o Jordão. Do Jordão para o deserto. Do deserto para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Meu irmão, depois do deserto, meu irmão, tem a Galileia de Deus na tua vida. Deus vai cumprir toda a justiça na sua vida. Deus vai usar a sua vida. Você vai ser um instrumento de Deus. Vale a pena resistir. Vale a pena dizer não. Porque tem uma Galileia. Existem pessoas esperando você brilhar. Existem pessoas nas trevas esperando eu e você brilhar. Jesus saiu daquele deserto, foi servido por anjos. Mas ele foi num lugar onde haviam pessoas que precisavam de luz. E quando ele chegou lá, ele falou: arrependam-se, porque agora o reino de Deus se manifesta. Agora sim eu vou ser uma ogiva nuclear. Agora sim eu vou cumprir aquilo que o Pai fez, me trouxe, que me enviou nesse mundo. Se coloca de pé no teu lugar.
Antes do deserto, no batismo, glória. Durante o deserto, tentações, propostas, convites, estações. Meu Deus. Mas depois, Galileia, vaso de Deus, instrumento de Deus, vidas libertas, transformadas. Vamos orar.